Boa noite, turma. Acredito... Boa noite. Opa. Boa noite, professor. Boa noite. Acredito que a gente hoje não deve demorar muito, porque é só realmente passar as respostas e como eu encontrei. Mas, por favor, quem tiver dúvida, faça pergunta. E eu não sei se vai dar muito certo, mas eu achei um emulador de HP. Então, eu fiz um teste rápido antes, eu consigo colocar a calculadora aqui e fazer a operação ao vivo aqui. Só que ela deve ficar um pouco meio pequena, tá? Mas é um recurso que provavelmente está disponível. Só que eu fiz um teste, não sei se vai realmente dar certo. Mas eu coloquei cada slide um exercício e pretendo falar bem pausadamente. São 10, acabou. Tá? Então, por favor, quem tiver algum tipo de dúvida, não deixa de falar, não. Tá? Mas pelo que eu vi dos exercícios, parece que a média foi 7,84 e assim, não percebi muita dificuldade da galera. Bom? Então, o raciocínio que eu tenho é que a grande maioria de vocês entendeu bem como é que faz isso. Então, não precisaria, digamos, de uma aula de educação, de matemática financeira. Tá? Então, eu peguei uma das provas que eu dei aí no passado. Tem uma das respostas, se não me engano, a resposta da questão 8, que eu fiz agora de novo, deu um valor um pouco diferente, alguns comentaram isso também. Tá? Eu vou falar lá na hora. Então, vamos lá. Bem-vindos todos. Bom, eu já mandei pelo e-mail, a galera está chegando aí. Eu já enviei pelo e-mail e hoje, dia 9 de setembro, é dia do administrador. Então, como nós temos administradores na sala, eu já cumprimentei e eu acho muito interessante a possibilidade que a gente tem de lembrar os outros de algumas datas especiais. Setembro é um mês especial porque tem não só o dia do administrador, que é hoje, e tem também o dia do contador, que é dia 22 de setembro. Okay? Então, algumas faculdades, inclusive, elas comemoram elas fazem as duas comemorações, digamos assim, juntas. Por exemplo, eu fui convidado agora, na segunda-feira, não, ontem, dia 8, para a faculdade Simonsen, que é lá de Realengo, se não me engano. Eles têm lá, começando agora, uma semana, a Semana da Administração e das Ciências Contábeis. E eu fui convidado e pedi logo o primeiro dia, né, que foi ontem, às 10 horas eu fiz uma palestra. Então, eles lá estão comemorando junto, tanto o curso de contábeis como o curso de administração. E o que eu falei para eles lá, não só foram os primeiros passos da Bolsa, aquele assunto da live de segunda-feira, que eu vou comentar agora, e também o exercício que eu passei para vocês, que é sobre previdência privada. Então, lá no final da apresentação que eu fiz, eu demonstrei para eles o que eu demonstrei para vocês. Ok? Para tentar fazer com que eles se empolguem e comecem a fazer o investimento. Então, acho que o professor Simval não está aí. Ele é do curso de administração, ele é administrador. Também o cumprimentei hoje pelo Zap. Então, sintam-se, por favor, cumprimentados. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Né? Tem um detalhezinho que eu vou comentar sobre isso no slide seguinte. Então,
Esse evento foi bem interessante para mim, porque esse aqui, o Batalha, ou Carlos Batalha, ele tem, ele conhece assim, várias pessoas que trabalham com educação financeira, porque ele coordenou, ele geriu uma escola estadual, não é exatamente uma escola, é uma escola de educação financeira, era uma casinha que tinha ali na Tijuca, e aí a missão dessa escola de educação financeira era fazer aulas e prover atendimento como esse que eu faço, ou fazia lá de doutor Finanças. Então, como foi encerrada essa atividade, um dia eu liguei para ele e sugeri que criasse uma plataforma no YouTube para que o espírito da escola continuasse. E aí a gente tem um grupo lá de Zap, ele convocou as pessoas, e aí toda segunda-feira ele faz um evento desse. Né? Como é um dia que normalmente eu não dou aula, não está previsto que eu dê aula, então normalmente eu faço lá, ele faz a introdução e eu faço as perguntas no final. E aí, nesse dia foi interessante, porque o assunto era investimento. Né? Então, ele chamou esse senhor aqui, o Luiz Ernesto, que é bem... ele trabalhava na Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores tinha um setor de educação, então ele era de lá. E aqui do lado direito, o Vitor Vieira, ele é bem jovem, né? Então, isso daí é bem interessante, colocar uma pessoa mais idosa e outra mais jovem. E ele é assessor de investimentos da XP. Quando acabou o evento, eu recebi um zap dele agradecendo a oportunidade e tal, e eu convidei ele para fazer parte aqui das nossas apresentações. Então, se não me engano, hoje ou ontem ele confirmou que pode, se não me engano, vai ser quinta-feira que vem, tá aí dia 16/9. Eu sugeri para ele dois tipos de assunto, ou falar sobre clube de investimentos, que eu até coloquei aqui, eu acho que é o que ele vai falar, tá? Mas também ele pode falar sobre o fato de ser assessor de investimentos. Como é que é importante, ou como é que é importante para a pessoa que investe ter essa figura do assessor de investimentos. Então, ele deve estar decidindo lá, mas eu sugeri para ele, só estou esperando a resposta. Ele já me confirmou que quinta-feira que vem ele vai estar aqui. Então, a aula de terça vai ser comigo, eu vou ver um assunto ainda, mas na quinta vai ser com ele, ok? E esse evento, lá nesse YouTube que a gente criou, que é esse daqui, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada lá. Se vocês repararem, tem aqui os encontros, ó, o 14º, 15º, 16º, 17º. O nosso, que eu pedi para vocês participarem, assim como um pessoal que eu atendi, para todo mundo que eu atendi tinha e-mail, eu convidei também. E quem era o restante que eu convidei? Doutor Finanças, os alunos. Eu não estou lembrando agora. E teve um. Ah, tá, o pessoal aqui do meu condomínio, que é do clube de investimentos que eu fiz aqui. E olha aqui, ó. 149 visualizações. Bem acima da média normal. Então teve esse marketingzinho aí que eu pude fazer, convidando vocês, o pessoal fez tarefa disso, né? Responderam lá, já foi computado o ponto, tudo. Mas, veja bem, de alguma forma também, além dessa galera que estava assistindo, se não me engano, assim que acabou o evento, estava em 52. Então, bem próximo da média aqui, ó. Mas aí, logo depois, um pouco depois que eu fui checar, já estava em 54, e aí eu fui ver agora, estava em 149. Então, eu achei interessante, quero agradecer a vocês. E, de alguma forma, está sendo visto, assistido aí pelas pessoas. A propósito, por que eu coloquei isso aqui? Né? Então, nós temos um canal do YouTube da Escola de Educação Financeira. Tá? Ele é gerenciado por mim e pelo Batalha. Tá? Mas é mais com ele, porque ele que é a peça fundamental, digamos assim, da galera que fica em torno dele, que é meu caso, né? Porque ele geriu a escola. Então, inicialmente, cada um de nós colocou vídeos lá. Aqui do lado direito, vocês podem ver aqui, só com 9 visualizações, deixa eu ver aqui, peraí.
Isso, Camila, pode assistir e manda assim, tá? É bom porque aí vai aumentar lá a quantidade de views, né? Bom, então, aqui do lado direito, vocês podem ver, foi uma palestra que eu fiz, não sei quando, né, numa escola pública aqui no Recreio, era um sábado de manhã. Então, como eu tenho vários vídeos de várias palestras que eu fiz, aí, para começar a colocar vídeo, né, eu coloquei um monte de palestras que eu fiz lá, uma em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Aí, conforme vão entrando agora essas mais novas, qualquer hora, eu vou deletar essas palestras. Se vocês tiverem curiosidade de assistir lá, algumas mais antigas, também tem. Bom, e aí, por que eu coloquei isso? Não só para falar desse relativo sucesso que foi esse evento, em função do assunto, eu acredito, e em relação aos vídeos, aos eventos que já houve antes, né? Ontem teve uma reunião no nosso departamento, está aqui, e um dos professores da reunião, ele sugeriu apresentar um projeto de extensão que ele, assim como eu, a gente ouve muito algumas questões dos alunos que faltam projetos de extensão que sejam interessantes. Então, se não me engano, o professor, eu estava prestando atenção, mas quando eu fui realmente ver algumas coisas mais importantes da reunião, ele já estava falando há um tempo, então não peguei muitos detalhes, mas, resumindo, ele está sugerindo lançar um projeto onde algo relacionado a conhecimento vai ser feito. Então, no final da execução do projeto, eles vão fazer um vídeo e esse vídeo vai subir para o YouTube para que possa disponibilizar para a sociedade aquele conhecimento. Então, ali na hora passou pela minha cabeça da gente fazer algo parecido aqui. A disciplina para contábeis já é nesse sentido. E só existe ainda alguma dúvida minha em que tipo de execução junto à sociedade esse tipo de trabalho poderia ser. Então, para contábeis, por enquanto, só participar das aulas já dá, se não me engano, 15 horas, 10 horas, alguma coisa assim. Para administração, como a turma é lá do professor Simval, a gente poderia pensar num esquema parecido com esse, a gente ter um canal do YouTube. Eu acredito que teria que ser diferente desse que eu já coloco os vídeos, porque especificamente ele é para guardar os vídeos das aulas, mas se não houver impedimento, eu vou tentar tratar disso. E puder colocar lá, a gente abre uma pasta para os trabalhos dos alunos. Então, a nossa disciplina poderia ser uma parte de exposição minha sobre algumas coisas que eu conheço sobre finanças pessoais, como isso que eu já falei para vocês da consultoria, e eu daria lá uma missão para vocês fazerem algum tipo de reportagem, alguma coisa assim. O trabalho final seria apresentar o vídeo e a gente colocaria o vídeo lá no YouTube. Vamos ver se teve alguma... Pois é, são 60 horas a disciplina, mas, se não me engano, são 15 horas de extensão, mas realmente eu não tenho certeza, tá, Camilo? Talvez até seja 60 horas mesmo de extensão, que é uma coisa boa. Tá? Então, de alguma forma, como a gente ainda vai ter o mês de setembro, se não me engano, um pouquinho do mês de outubro ainda de aulas, eu vou continuar chamando essas pessoas que eu chamo aí para vir aqui para falar. Posso trazer assuntos sobre investimento, sobre as pesquisas que eu faço, formais ou informais, mas a gente pode ter uma ideia qualquer aí de já deixar para a turma que vem, criado nessa turma, um canal específico para isso. Tá? Lá no canal nosso de finanças pessoais, já tem alguns vídeos que 2 anos atrás, quer dizer, deve ser 3 anos atrás, porque esse ano da pandemia eu praticamente não estou contando, uma turma já teve como tarefa elaborar vídeo. Então, o vídeo já subi para lá. Então, teve um documentário, mais ou menos, 20, 25 minutos, que os alunos fizeram, editaram, só me deram o vídeo, aí eu fui e coloquei. Tá? Então, acho que isso aqui é uma coisa interessante. A gente pode pensar a respeito. Bom, quando eu fechei esses números, 33 pessoas já tinham enviado para mim. Eu não lembro quando foi. Acho que foi no próprio dia 7 que eu vi isso. Né? E a média da galera foi 7,4. Muita gente errou uma ou duas só. Né?
e alguns erraram nada, declararam para mim que não erraram nada. Então, o exercício estava assim, bem... A galera sabia fazer, achar a taxa, achar o PMT, o FV, esse tipo de coisa, tá? Então, esse exercício foi mais ou menos para checar na turma essa questão da matemática financeira. E aí eu queria separar um dia como hoje para dar minha opinião sobre a solução dela, ok? E aqui a gente já vê uma coisa interessante, que eu não consegui, eu queria ter tido um pouco mais de tempo para colocar aqui alguma informação nesse sentido. As meninas, mais ou menos a metade da turma que respondeu a tempo de eu fazer a estatística, teve uma média 6,8, e os meninos tiveram aí 7,8. Tá? Então, esse desnível ele está alinhado com algumas pesquisas, porque quem faz pesquisa em finanças pessoais segrega mais ou menos o que está investigando. Então, alguns investigam uma coisa que a gente chama de conhecimento financeiro, que é simplesmente saber. E isso se mede normalmente com uma avaliação como essa que eu fiz. E nessas pesquisas, normalmente tem esse desnível. Os homens, sexo masculino, normalmente têm um conhecimento financeiro um pouco acima das mulheres. Então, independentemente de ser esse um ponto de variação, tá? Mas, normalmente, quando um teste desse é feito, existe esse desnível e ele é um pouco mais favorável para o homem. Então, a resposta que eu obtive da turma foi compatível, bem aproximadamente, com o que eu tenho em termos de pesquisa, que eu andei vendo quando eu estava fazendo doutorado, que conhecimento financeiro, normalmente, ele é um pouco maior para os homens. Tá? Às vezes, um caso ou outro é diferente. Tá? Então, quando existe uma média maior para as meninas, é algo interessante. Aquela turma, aquela amostra, ela é um pouco diferente do que normalmente se encontra. Mas isso aí era só para falar que está consistente com alguns resultados de algumas pesquisas que eu já andei lendo. E eu queria pegar aqui o nome do artigo para mandar para vocês, mas não consegui, não tive tempo de investigar isso. Tá? Mas só para dar um retorno sobre as notas. Bom, então está aí a questão. Número 1. Tá? Qual foi a minha intenção quando eu montei esse tipo de exercício? Colocar um exercício que envolve apenas alguns cálculos financeiros, com base nessa calculadora HP-TODC, que eu até pedi para vocês fazerem baixar aí o aplicativo. Quem tem alguma dúvida de como fazer, vai ser agora para executar isso. Se você estiver assistindo a aula pelo celular, vai ser difícil fazer, aí não tem como também eu resolver. Tá? Mas é uma oportunidade de ver o que está se fazendo, como se estivesse usando o quadro, para poder ver o passo a passo. Tá? Então, em vez de colocar simplesmente, como está aqui nesse amarelo aqui em cima, supondo 5 anos, uma taxa de 0,85 por mês, para chegar a 40 mil, quanto eu tenho que depositar? Ó, já tem um erro aqui. Ai, meu Deus. É PV aqui. Vê se não é isso. Só um minuto, galera. É PMT, tá, pessoal? Esse FV aqui do final, se você estiver acompanhando para fazer o exercício, substitui, por favor. PMT. Essa tecla aqui, ó. PMT. Tá? Nem pode ter 2 FV no problema. Então, em vez de falar isso, suponha 5 anos, taxa 0,85, para chegar a 40, quanto eu deposito por mês? Isso seria um exercício muito desprovido de criatividade, digamos assim. Aí eu peguei lá eu de vez em quando pegava uma série de personagens diferentes. Aí, nesse caso aí, eu resolvi pegar do Walt Disney. E aí eu conheço os personagens, mas não lembro da característica de cada um, pelo menos não assim muito profundamente. Aí eu fui lá, estudei a característica de cada um e procurava colocar um texto com algum tipo de humor, digamos assim, para
para a pessoa, isso eu tinha avisado também, a pessoa teria que ler o texto era mais para embaralhar a percepção do aluno, então ele teria que identificar no texto o que é importante para resolver a questão. Então, eu fiz esse tipo de coisa, que eu poderia fazer no quadro, separando as variáveis importantes, eu pintei de amarelo aqui para a gente ver como elas aparecem na fórmula. Okay? Então, toda a história do Dunga aí não fala muito, só quer saber isso, não importa nada. Tá? Você tem que saber o seguinte, ele vai atingir 40 mil. Então, 40 mil, como a média da turma foi alta, então eu estou pressupondo que a maioria sabe o que eu estou falando, mas se eu estiver falando algo que alguém não saiba, eu preciso saber, me avisa, e aí, se for o caso, a gente até coloca a calculadora aqui ou vai mais devagar. Então, para atingir a soma de 40 mil, uma ideia de que está no futuro, isso é o valor futuro, future value. Tá? Então, o que você tem que fazer? Aqui na calculadora, supondo que ela esteja ligada, aqui é só uma foto, tá? Antes de fazer os cálculos, a gente tem que apertar esse F amarelo aqui e esse CLX, que é o Clear X. Tá? Porque a calculadora, quando faz algumas contas financeiras, fica uma sujeira lá dentro, de números. Então, a gente tem que zerar algumas memórias lá com as quais ela faz a conta. Então, FXLX é para você limpar a memória dela de algum resíduo de contas anteriores e começar a imputar os dados. Eu acho sempre interessante, por isso que eu coloquei isso aqui, a gente fazer a solução dos problemas observando essa sequência de teclas aqui da calculadora. Então, dependendo das variáveis, como elas aparecem, eu coloco esta sequência aqui, isso aqui é a solução do problema, com base nessas teclas. Então, repara, o primeiro dado que tem, que aparece na expressão aí embaixo, é o N de number, né? Número de períodos. Então, eu coloco a letra A para saber que ele falou que são 5 anos. Por que isso é importante? Porque a taxa vem em mês. Se eu não prestar atenção nisso, eu vou entrar com os dados de maneira errada na calculadora e ela vai trocar, ela vai confundir ano com mês e vai dar uma resposta errada. Então, eu preciso ter esse tipo de cuidado. Tá? Como a taxa veio em mês, eu coloquei a taxa aqui em mês, então o prazo tem que ser convertido para anos. Ok? Então, eu deixo isso claro na hora que eu estava resolvendo lá no quadro, eu coloco esse A aqui para a gente ter atenção a isso. E uma coisa que eu descobri fazendo mais esses exercícios nas aulas de finanças pessoais é que, anteriormente, como é que eu fazia? Eu fazia 5 vezes 12, 60, então era uma conta fora do problema, aí pegava o 60 e colocava aqui, N60, tá? Mas você pode, depois de ter zerado tudo aqui, você usar 5, que é o 5 do ano, clicar no Enter. Depois, 12 vezes, que é para multiplicar por 12 meses. E aí, depois, ir para o N, perdão, quando você multiplicar, já aparece o 60 aqui na tela, e aí eu aperto N. Então, eu não preciso fazer essa conta fora, né? Fazer a conta de quantos meses tem em 5 anos, para depois colocar o 60 lá. Eu já posso fazer direto no cálculo da matemática financeira. Então, provavelmente você já sabe disso, mas se por acaso não souber, tá aí uma coisa que a gente já pode fazer que agiliza um pouco, de repente, na hora da prova. Tá? Então, você faz o 5 Enter 12 vezes, vai aparecer o 60 aqui, e você tecla o N, que aí a calculadora já vai considerar aquele 60, que é o produto do 5 vezes 12. A taxa de 0,85, você vai lá, 0,85, né? E o valor de 40 mil, como é um valor futuro, é só você colocar aqui 40 mil e colocar o valor futuro, future value, tá? Ele vai entrar com isso. E eu padronizei com os alunos o seguinte, na hora de colocar, se eu tivesse que mandar a resposta pela internet, como eu mandei, eu colocava FV, ponto de interrogação, para a gente saber que naquele exercício, a variável que eu quero determinar é o FV. Então, qual é o FV? E aí depois outro sinal de igual com a proposta de resposta que eu estou falando. Tá? Então,
como eu já disse, eu acabei esquecendo, não é FV, é PMT. Quando você apertar o PMT, ela processa isso e mostra que é menos 513. Okay? Por que eu coloco 3 casas aqui? A gente sabe que são só 82 centavos. Mas, para fim de arredondamento, às vezes você está fazendo lá e quer conferir com o gabarito, às vezes, por questão de arredondamento, a calculadora pode colocar 82 ou 84. Então, eu jogo para o 83 para a pessoa saber que depois do 2 não tem o zero e provavelmente, dependendo do número de casas, que você vê apertando a letra F aqui, F2 vai ser resposta com 2 casas. F3, como está aqui, 3 casas. F4, que é normalmente como eu uso, 4 casas decimais. Então, aqui está a solução proposta para o primeiro exercício, lembrando que aqui não é FV, é PMT. Tá? Significa, então, que o Dunga tem que depositar 513,82 por 5 anos nessa taxa para atingir 40 mil. Segunda questão lá do Zangado. Tá? Ele quer saber qual é o prazo. Então, quando ele quer saber o prazo, o que eu vou calcular, que está lá no final do gabarito, é o N. Tá? Então, esse N aqui da calculadora, ele vem para o final e o restante eu tenho que encontrar dentro do exercício. Como o N é o primeiro que vem e ele é que é a variável, aí o primeiro que vai vir aqui, no caso, é o I. Então, o I informado é de 2,3 ao mês, ok? Com um valor inicial de 12.800. Alguns até chegaram a comentar comigo que algumas respostas, quando precisava aparecer esse sinal de menos aqui, em algumas não aparecia. Então, isso realmente deveria ter sido... eu deveria ter atentado para isso e tomei muito cuidado para fazer isso. Quando você tem alguns números, normalmente, pelo menos um negativo e um positivo tem que aparecer. Tá? Você pode ter 2 negativos, um positivo, 2 positivos e um negativo, e assim por diante. Tá? Então, e normalmente significa que 12.800 negativo é porque você vai colocar o dinheiro. Agora, se você faz esse exercício considerando o ponto de vista de quem recebe esse dinheiro, que para você é negativo, para ele é positivo. Então, realmente, tanto faz para o problema, para solucionar, se você coloca esse 12.800 aqui desse exercício para baixo ou para cima. Tá? Porque eu colocando para baixo é porque o zangado vai ter que pagar os 12.800. Mas o zangado pagou 12.800 para alguém. Esse alguém vai estar para cima. Ok? Então, o valor do financiamento, 12.800. Para pagamentos mensais iguais a 410. Então, pagamento mensal é payment. Tem que estar claro que são valores iguais. Okay? Está colocado aqui. Então, algo que rende 2,3. Se eu colocar 12.800 e receber 410, tem que ser por que prazo? Então, e aqui eu estou perguntando em meses. Eu poderia perguntar quantos anos, né? Então, depois que você achar 56 meses, você teria que dividir por 12 para saber quantos anos ia ser a resposta. Então, a gente tem que ter muita atenção. Ó, faltou aqui, inclusive, o cifrão. Ó. Seria PMT, cifrão 410. Esqueci. E esqueci de quê também? Não esqueci não. Aqui é positivo mesmo. Então, 12.800 com 410 tem que ser 56 meses se a taxa foi 2,3. Então, repara que é algo bem simples para fazer com a calculadora, só que ali na hora da prova, lendo, até você saber, você ignorar que é zangado, que ele é muito negativo, que não quer esperar, não sei o quê, tudo informação para distrair o aluno na hora da prova. Inclusive, uma dessas provas aí, eu fiz uma experiência, eu coloquei um prazo muito reduzido para evitar a cola, esse tipo de coisa. E aí teve até um problema, uma menina até chorou, porque ela sabia fazer, mas não conseguiu, porque ela ficou nervosa, o tempo estava passando. Então, houve, assim, algumas experiências que eu fiz, essa experiência me ensinou que eu não podia fazer aquilo mais. Tá? Então, colocar esse tipo de coisa com prazo muito pequeno, justamente porque tem muita informação, você vai, se fosse uma coisa simples, né,
Considere uma taxa 2,3, um valor inicial 2.800, para receber 410, qual é a coisa? Você resolve isso em 1 minuto, não tem problema. Mas quando você coloca um texto, aí já começa a complicar. Tá? Então, foi uma aprendizagem que eu tive com essa menina nesse dia. Mas não teve problema, porque quem teve problema com a prova, depois fez outra prova, que, se não me engano, foi a mesma prova, sem problema de tempo. Tá? Luiz, Opa! fala, amigão, eu não consegui, eu coloquei, na primeira questão foi, mas nessa segunda questão eu coloquei na sequência que estava ali embaixo e não deu esse resultado, não deu 56 meses. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, Vinícius, quer tentar fazer agora aí? Aham. Você está com a calculadora? Pô, Então, primeiro, aperta aqui o FCLX. uhum. Tá? Então, isso aí zerou a memória. Aí você vai 2,3. Então, coloca aqui, ó, 2,3 e o I. Uhum. Legal se tiver realmente errado, olha só a vergonha, né? Mas isso aí eu chamo de auditoria, os alunos têm que me questionar mesmo. Na sala eu erro pra caramba. Vamos lá. 2,3. Agora, o PV, você vai colocar 12.800, sem o ponto. 12.800, tá? Sem ponto, tá? Aham. E agora aperta essa... Deixa eu ver aqui, peraí. Essa tecla aqui, ó, CHS. Ah, tá. Porque você tem que fazer ele virar 12.800 negativo. Foi. Tá? Agora você aperta o PV. PV. Tá. Agora 410 aqui. Aham. E agora o PMT. Show. Agora aperta o N e vamos torcer para dar 56. Ah, agora foi. Agora foi. Beleza. Obrigado. Então, isso que você fez agora, Vinícius, eu até te agradeço, porque é exatamente isso que eu queria, tá? Uhum. Qualquer dúvida menorzinha que seja, eu preciso saber, então você falou e tal, e aí a gente faz o exercício bem com calma aqui, tá? Beleza. Então eu vou aproveitar até tirar outra, porque Vamos lá, vamos lá. fui tentar fazer aquela continha básica de multiplicação, né, o 5 vezes 12 para dar 60, mas engraçado, o sinal de igual é o Enter? Não, vamos voltar então para a questão 1, para a gente fazer esse que você está falando com calma, tá? Não, esse eu até, fazendo nessa sequência que está aqui, eu até consegui chegar no resultado, mas eu fui fazer aquele caminho inicial que você falou, que não precisa Então, por fora, e aí, então, e aí não deu, realmente não deu os 60, né? Então, mas é isso que eu quero fazer agora, se você não se importar. Então, vamos lá. Então, de novo, a gente tem que zerar a memória da calculadora. Uhum. FCLX, essas duas aqui, ó. Uhum. Tá? Então, zerou a memória. Agora, a gente vai entrar com os números que você está falando, tá? Vou te falar a sequência das teclas. Como são 5 anos, você vai pegar o 5, uhum. Enter. Uhum. Agora, você vai multiplicar ele por 12. 12 uhum. vezes... Agora apareceu 60. Agora, você aperta o N. Show. Tá. Agora vamos na sequência com calma, sem correr. Ponto 85 Uhum. e Sim. 40.000 sem o ponto, ou seja, 40000, Uhum. FV. Uhum. E no exercício, a gente tem que entender que é um valor de sequência, que é o PMT. Por isso que eu falei que isso aqui está errado. É só você apertar o PMT que deve dar esse número aqui, 513 negativo. Deu sim. Só deu com 2 casas decimais. Beleza, beleza. Tá? Por isso que quando eu mando o gabarito, eu coloco 3 para justamente se vocês quiserem fazer com 3, com 4, etc., você saber que não vai dar 82 certinho. Uhum. Então, vai dar um resquício lá de número depois do 2, e nesse tipo de prova, normalmente o professor aceita um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, por causa disso. Ah, tá. Beleza. Dúvida, ok? Fechado. Tranquilo. Beleza. É a primeira vez que eu estou resolvendo exercício mais alto. Normalmente eu só falo, então eu estou me treinando aqui. O 2 está tranquilo? Tranquilo. Tá. Vamos para o 3, então. Então, o Soneca, muito preguiçoso, não quis ler atentamente o contrato.
Então, o banco emprestou 15 mil. Tá? Então, 15 mil é o valor presente. Ok? A serem pagos com 20 parcelas. 20 é o N. Diferentemente dos dois exercícios anteriores, por um detalhe qualquer, eu poderia ter colocado aqui em 20 meses, mas eu quis colocar 20 parcelas. Pode ser 20 meses, pode ser 20 bimestres, pode ser 20 trimestres, são 20 períodos, pode ser 20 anos. Tá? Então, como não veio especificado que período seria essa repetição nas parcelas, então não coloquei o período aqui, consequentemente a taxa não veio com período. Podia ser 0,6 por mês, 0,6 por bimestre, por trimestre, por ano. E aqui também não tem um exercício um pouco mais difícil, digamos assim, que caso a gente tenha tempo, e eu acho que a gente vai ter, a gente vai trabalhar com equivalência de taxa, onde no exercício eu te dou uma informação ao trimestre, só que você tem que reduzir essa taxa de trimestre para mês, e não é dividir por 3, você tem que fazer uma conta para isso. Então, aumenta a quantidade de casca de banana para você escorregar. Além da historinha que tem para te enrolar, ainda tem a conversão de taxa. Tá? Então, nesse exercício aqui, não está especificado o prazo. Então, simplesmente 20 parcelas, está aqui 20 parcelas. Iguais de 800. Então, quando ele fala parcela igual de 800, eu tenho que saber que são PMT, porque payment, que é PMT, é parcelas iguais sucessivas. Ok? Então, se aqui forem bimestre, vão ser PMT de 2 em 2 meses. Se forem anos, vão ser 800 ao ano. Tá? Então, todo mundo tem que estar falando, tem que estar dançando na mesma música. Se um colocar uma música rápida, outro colocar uma música lenta, vai dar M no cálculo. Tá? Então, o que ele quer saber aqui? Ó? Informe a taxa de juro. Então, a taxa de juro vai lá para o final. Tá? Quando eu faço esse tipo de explicação na sala, eu digo, quando eu vou apresentar o resultado, eu coloco a variável que eu quero calcular para o final, coloco o ponto de interrogação para eu identificar que nesse exercício o que ele quer é a taxa, tanto que ele está perguntando, informe a taxa, logo depois um ponto de interrogação e a resposta que eu achei. Vejam bem aqui que a taxa eu coloquei com 0,6277, 4 casas decimais. Então, para esse exercício, para fins de prova, 0,6, 0,62, 0,63, tá? Ali por perto é uma resposta aceitável. Tá? E como às vezes a gente faz um cálculo de, vamos supor, 30 anos, aí quanto mais casa decimal na taxa, mais preciso vai ser seu cálculo. Tá? E se você, por exemplo, no cálculo de 30 anos, se a taxa é 0,62, você coloca 0,63, ela no início não faz diferença, mas lá no meiozão e para o final, você vai começar a abrir muito o resultado. Então, eu sugiro que, para fins de entender bem, se você já sabe lidar bem com isso, tudo bem, mas se não sabe, fazer a taxa com 4 casas decimais. Então, ele vai pagar 800. Então, em 20 parcelas, colocando 15 para pegar 800, então repara que pelo menos 2 números tem que estar com sinal trocado. Que taxa vai atender isso aí? 0,6227% por período. Ok? Se tivesse feito exercício aqui com meses, seria meses. Tá? Mas isso também não é um problema sério para a resposta, não. Se colocar aqui 0,62 meses por mês, etc., não tem problema. Tá? Então, olha aqui, o prazo não está identificado e, nesse caso, poderiam ser meses, anos, semestres, trimestres, etc. Questão 4. A Tinha alérgico, pensando em uma aposentadoria mais tranquila, pretende passar os próximos 25 anos. Está aqui o N, 25 anos. Então, eu tenho que colocar o A, porque normalmente a taxa vai vir ao mês, vai vir ao mês. Tá? Com uma taxa ao mês, se eu não avisar se eu não colocar aqui nessa equação que a taxa, que o prazo está em ano, de repente, se eu colocar 25 meses, babou. Vai dar cálculo errado, vai dar um resultado bem diferente. Então, de novo,
como é 25 anos, eu tenho que fazer isso que o Vinícius perguntou aí para fazer, tá? Eu tenho que achar aqui 25, Enter, 12 vezes. Aí ele vai dar a quantidade de meses, aí eu aperto N. Ou, se eu quiser, eu faço no papel, rapidinho, 25 vezes 12, ou faço de cabeça, que é fácil fazer 25 vezes 12 de cabeça, né? Pelo menos eu faço assim, eu pego 12 e abro 12, eu faço 10 mais 2, multiplico 10, que é fácil, que é 250, e pego o 2 que sobrou, vezes 25, 50, e somo aqui. Tá? 250 com 50, 300. Tá? Mas você pode fazer direto ali na calculadora. 25, Enter, 12 vezes, e aperto N. Rende 1,1, tá aqui, ao mês. Deposita 220 mensalmente, ok? Então, PMT menos 220. Quanto isso vai gerar? 512.569. Okay? Então, repara que o 220 aqui está negativo, porque o ATIM ele vai depositar. Então, para ele, saem 220. Compensação, lá no final, os 512 mil, ele vem para ele, então ele tem que estar positivo. Para a instituição financeira, é o contrário. A instituição financeira olha esse 220 entrando e, no final, ela tem que te pagar 520. Aí ela coloca no fluxo de caixa 520 mil para baixo. Quinta questão, Dengoso é tímido, parará. Não quer, portanto, participar de muita negociação. O cara é tímido, né? Então, ele só quer saber, ele quer atingir 50 mil. O que é 50 mil? FV, valor futuro. Tá? Então, um professor meu antigo... Alguém falou alguma coisa? Pô, eu falei, professor, desculpa, Opa, mas... nada, é para falar. Não, tem como você voltar na segunda questão, por favor, rapidinho? Voltar para a segunda? Isso, a resposta foi qual mesmo? 56 meses. Ah, entendi. No caso tá arredondado, né? Porque o meu deu 55, fiz na HP também. 55 meses? Isso. Aperta F4 com essa resposta aí. Não, é que eu fiz ontem e agora eu tô sem HP aqui, que é que eu fiz no celular, no caso. É isso que eu ia te perguntar, inclusive, Luiz. Quando quiser, eu ia te perguntar como é que chega nas casas decimais adicionais. É só pegar a resposta e apertar F4 para chegar a 4? Você pode fazer isso agora aí, ó. É só você apertar esse F amarelo e quantas casas decimais você quer. Se você apertar F8, ela vai abrir 8 casas decimais lá em cima. Ah, show, maneiro. Se quiser voltar para 2, você coloca F2, ela reduz. E aí, em caso de arredondamento, como é o caso de uma das questões aí que eu botei 8.1006, se você jogar para F2, ela vai botar só 800. Então, ela arredonda de acordo com o que ela faz lá na matemática. Entendi. Tá? Beleza. E aí, às vezes, dá uma resposta diferente. Por isso que corrigir umas provas dessa, o professor tem que estar atento para esse tipo de problema. Então, sempre que você faz, você costuma apertar F4 no final. Eu costumo resolver, e aí, como eu tenho mestrado em custos, e custos a gente normalmente usa 4 casas decimais para evitar essas coisas, então, mesmo dando alguma diferença, quando você usa para todos os números 4 casas decimais, normalmente as duas primeiras do professor e dos alunos deveriam bater. Tá? Então, é só uma mania. De qualquer forma, aqui para gente, isso não está valendo, obviamente. O que eu puder passar de experiência, eu vou passar, como eu estou fazendo agora. E é só para a gente aprender o macete mesmo, porque às vezes a gente vê alguém usando, pergunta, porque é mais uma coisa que a gente vai aprendendo. Tá? Mas o que eu queria perguntar é, tendo dado 55, se passasse para F4, para ver qual é o número que ia aparecer. Né? Sim, provavelmente foi isso mesmo. O professor deve ter dado 55,6, alguma coisa assim, entendeu? Beleza. Show, obrigado. Tá joia, por nada. Pode perguntar tudo. Vamos lá voltar para o 5, então. Não, para o 5 aí. Tá. Uai, não. Eu tinha passado... passei para o 5 agora, tá, vamos lá. Então, 50 mil, né? Como ele quer atingir, está no futuro. Valor futuro, 50 mil, está aqui. 10 anos, isso é N. Aí ele vem para cá. 10A. Então, é importante colocar. Que nem quando eu comecei a aprender inglês lá, 300 anos atrás, a mania nossa, quando vai fazer o afirmativo, negativo e interrogativo, é repetir a frase botando aquele igual a frase de cima. E aí o professor falou, não faz isso, porque você
tem que fazer a frase toda. Tá? Então, a mesma coisa, na hora de resolver aqui, duas coisas são muito importantes. Obviamente, né, tá calmo ali na hora e você circular as variáveis que são importantes e depois montar o problema com base nessas essas variáveis que você isolou. Então, por isso que eu pintei de amarelo aqui, para se você estiver fotografando, alguma coisa assim, saber a metodologia que eu usei e como eu ensinava isso para a pessoa resolver o exercício. Então, de novo, 50 mil valor futuro, porque está falando na futuro, 10 anos é o prazo, 0,9 de juro mensal, então repara que eu tenho que falar a base do prazo, né? Está aqui, 0,9% ao mês, e aqui está em anos. Só que, por exemplo, dá uma variável em anos e outra em meses, vai confundir? Não, porque a gente já tinha fechado isso no início. O prazo vai ser em anos e a taxa vai ser em mês. É só fazer essa conversão ali na hora, antes de colocar o N, acabou o problema. Tá? Quanto terá que depositar? Então, no fundo, no início do prazo, isso também é importante, porque depositar mensalmente, eu estou falando de PMT, que é essa tecla aqui. Agora, depositar no início do prazo, eu tenho que saber que eu estou falando de PV, que é esse, cadê? Esse PV aqui, ó. Então, quando fala de PV, fala de um valor no início do período. O que quem fez a simulação de previdência e o plano pediu um depósito inicial, é isso aí. Alguns não colocaram. Aí o PV é zero. O que acontece quando o PV é zero? Ou você coloca zero e faz a conta na HP, vai dar a mesma coisa, ou ignora ele. Não usa o PV na forma. Quando o PV é zero, e aqui a mesma coisa, ó, aqui o PMT é zero. Se você quiser fazer esse exercício que eu estou mostrando aí, o 5, e calcular isso daí igualzinho e colocar zero PMT, vai dar o mesmo exercício, o mesmo resultado. Você está dizendo para ele que o PMT é zero. Se você diz que ele é zero, ele calcula e o zero não vai impactar em coisa alguma, ou você deixa de fora. Então, quanto terá que depositar? Eu tenho que saber que no início vai ser 17 mil. Então, para atingir 50 mil positivo para os olhos do dengoso. Então, como ele vai receber 50, é positivo para ele. Então, ele vai ter que tirar do fluxo de caixa dele 17.062 no início do prazo. Então, repara aqui, ó, 17.062 já é a resposta. Então, vem um 4 na terceira casa decimal. Então, eu acho que é interessante colocar com 3 casas, por quê? Você vai ver que, para essa resposta aqui, 17.062 já está excelente. Tá? Número 6. Bom, a minha ideia aqui, e já pelo visto até hoje eu não corrigi isso, não era... Bom, esse exercício, ele sugere, como ele conta 2 histórias, né, ele sugere que você faça uma equação para que a variável dessa equação você use como dado na equação seguinte. Tá? Então, é um exercício que leva um pouco mais de tempo, é um exercício que é mais complexo, é um exercício onde as pessoas mais têm uma chance maior de errar. Só que eu não uso, né, o que eu encontro aqui, essa taxa de um mês, eu não uso para cá. Tá? Então, o que era para eu fazer? Que eu vou ver se eu já ajusto isso para no período seguinte, se eu for usar, eu já tenho. Eu dizer que no primeiro cálculo, a taxa é de 1%, para a gente achar o 46 aqui. Ou seja, em 10 anos, depositando 200 por mês, a 1%, quanto você acha? Né? Quer dizer, você segue o exercício dizendo que você vai depositar 10 anos, 200 a 1%. Ponto. Fala mais nada. E aí você dá a segunda situação, quando eu passo de 10 anos para 8. Então, mudou o prazo. Só que eu mudo o prazo e mantenho o valor. Tá? Então, esse exercício, ele está meio capenga, porque a gente não precisa fazer essa primeira equação para resolver a segunda. Tá? Você pode falar aqui, ó, quer depositar mensalmente 8 anos, o valor de 200, para chegar a 46, você calcula 1,64. Então, não precisa disso aqui. Eu teria que colocar aqui em cima
depósitos mensais por 10 anos ao juro de 1%. Ponto. Não falaria o 46 mil. Aí você teria que calcular que isso daria 46 mil, aí você desce com esse valor aqui, diminui o prazo, porque ele passa de 10 para 8 anos, mantendo o valor de 200, aí sim, nessa nova arrumação, como o prazo diminuiu, a taxa vai ter que subir. Okay? Eu teria dado uma taxa de 1%, aí você teria que saber que a resposta tinha que ser acima de 1%, porque o prazo reduziu. Agora, aqui já é interessante para a gente ter uma ideia de que 10 anos com o mesmo valor de 200 para atingir o mesmo valor de 46 mil, quando você tira 2 anos, você aumenta a taxa de um pouquinho acima de meio ponto percentual. Okay? Então, como eu coloquei aqui embaixo, ó, a primeira equação é desnecessária. Então, na verdade, eu tenho que dizer que a variável conhecida é 1% e a gente tem que achar o 46. Porque aí, o 46 eu ia pintar de vermelho aqui, okay? Para ele vir aqui para baixo, refazer a mesma equação usando, em vez de 10, 8 anos. Aí a taxa vai subir para 1,64. Tá? Então, 2 anos de diferença, sobe a taxa em 0,64 pontos percentuais. É isso que esse exercício quer dizer, isso poderia ser, eu não lembro, porque isso pode ter acontecido, para fazer algum tipo de comentário. Né? Então, aí poderia ter do jeito que está aí, porque você ia achar uma taxa de 1 para comparar a taxa de 1 com a taxa de 1,64. Então, poderia ter um desenvolvimento de uma resposta onde você precisasse falar isso. Qual é a variação de taxa? Essa podia ser a pergunta. A taxa que você encontrou quando foi para os 8 anos variou em quanto? Aí sim, você teria que calcular a taxa lá em cima para dar 1, para saber que a segunda taxa, 1,64, varia de 0,64. Mas, para mim, ele fica mais tranquilo se você der o 1% para achar o 46. Aí, acha o 46, usa o 46 na equação de baixo. Questão 7. Então, o Feliz foi consultar o planejador financeiro. Então, o Feliz quer 40 mil, okay? Em 7 anos. Então, se ele mantiver do jeito certinho, aplica 4 mil de início e mais 150 por mês. Ok? Então, eu devo ter lido lá que o Feliz é otimista, né? Então, como é que eu vou colocar a característica do Feliz de ser otimista? Então, o otimismo dele vai ser com que ele tem um plano onde ele tem que depositar 150, mas o otimismo dele faz ele depositar 190, porque ele andou vendo muito vídeo de educação financeira. Né? Então, ele está muito ligado lá na aposentadoria dele. Então, esses R$40 a mais que ele vai fazer diferente do plano, porque o planejador deu para ele um plano com essas variáveis em amarelo aqui. Okay? Mas como ele é otimista, qual é a variável? O exercício diz que, em vez de 150, ele decide depositar 190. A consequência disso é que o valor lá na frente vai ser maior. Okay? Então, já não vão ser mais 40 mil, como a gente vê aqui, deu 46 mil. Bom, mantendo taxa de juro, o prazo e o valor inicial, então, olha só. Assim, vamos lá. Repara que aqui em cima não está dizendo taxa. Então, o exercício tem um subexercício, digamos assim, onde você tem que fazer um primeiro cálculo para determinar a taxa, e isso não está claro. Né? Ele não fala assim, calcule a taxa usada que o planejador financeiro deu e use no segundo quando ele faz 190 em vez de 150. Então, ele, além de ter a distração do Feliz, dizer que ele é otimista, vai falando um monte de coisa que não interessa, eu tenho que saber que tem variável demais. Então, eu tenho que saber que tem ou 2, ou 3, ou 4 fluxos. Então, o primeiro fluxo é para determinar a taxa, ok? Então, olhando lá no amarelo, 7 anos, 4 mil no início, 150 por período. Reparem os sinais negativos aqui, isso é importante colocar. Para atingir 40 mil, eu tenho que fazer 1,54 ao mês. Isso também é interessante para saber, por exemplo, que, por exemplo, em níveis de hoje, conseguir 1,54%, no meu caso, está acima do que eu estou conseguindo.
né? Hoje saiu aí o rendimento que eu vou ter com aquele fundo que eu gosto, o HCTR, vocês devem, um outro aí deve estar investindo nele também, anunciou agora uma cota, um rendimento de 1,50 por cota, né? Então, está mantendo um rendimento acima de 1%, mas não chega a 1,54. Tá? Então, isso aqui é para a gente saber, por exemplo, que 1,54 está um pouquinho acima de alguém que está iniciando na Bolsa. De repente, alguém mais experiente consegue 1,54, 1,80, 2%, etc. Então, eu procuro fazer alguns exercícios também um pouco próximos da realidade, para a gente ver. Inclusive, galera, uma coisa bem interessante. Eu coloquei um exercício com base num exercício real, né, um caso lá real. E aí a menina estava calculando e ela achou um resultado, por exemplo, para atingir lá, por exemplo, 2 milhões em 20 anos, tem que depositar R$80 por mês. Ela falou, não pode, R$80 é muito pouco para chegar a 80. Aí ela fazia o exercício de novo. Aí dava R$80. Falei, cara, como? Então, ela até me chamou, professor, estou achando muito estranho isso aqui, porque o valor é muito baixo, mas é o que está dando. Aí eu ri e falei, pois é, isso é para você ver que você realmente, se você fizer isso, você vai conseguir os 2 milhões. Entendeu? Então, é uma disciplina muito interessante por causa disso. A gente aprende essa questão e vê o quão ela pode realmente se adaptar à nossa vida, né? Assim, o quanto que eu posso realmente mudar a minha vida daqui a 15, 20 anos praticando isso aí. Então, é por aí o caminho. Tá? Então, essa taxa de 1,54 foi nessa ideia aí. Então, vamos lá. O exercício apresenta um outro panorama, né? O otimismo indica que fará depósito de 190. Então, o PMT, que era 150, na nova configuração do exercício, ele passa para 190 aqui. Então, eu destaquei isso em verde. Okay? Então, mantendo algumas variáveis, prazo, a mesma taxa que eu achei lá em cima, e o mesmo PV, mudei o PMT para 190, então, ele, em vez de atingir 40, ele vai atingir 46, para ficar coerente aqui com o otimismo dele. Então, aqui, nesse caso, diferente desse anterior, que a primeira equação é desnecessária, eu não precisaria, na segunda é necessária. Não tem como eu fazer o exercício se eu não fizer duas equações. Questão 8. Camarada, Opa! Nessa agora, fez toda a diferença eu ter colocado o sinal de menos no 190, tá? Porque sem o sinal de menos no PMT, ele ia dar menos 17 mil, um valor completamente diferente. Isso. Aí o PMT 190 também tem que estar negativo, né? Isso. Então, Vinícius, peraí. Não, esse daqui é o da Bruxa Malvada, tá? Esse aí, ó. Então, é isso. Quando está no quadro é mais fácil, né? E eu teria que fazer o gráfico aqui. Só que fazer o gráfico eram 10 exercícios, ia demorar muito, né? Uhum. Mas eu tenho que entender, por isso que eu coloquei aqui, eu tenho que entender que, no ponto de vista do feliz, que é o que vai fazer o depósito, esse 4.150 e também o 190, rapaz, tinha que botar o 190 negativo. Outro erro. Por isso que eu fui falar, porque eu fui fazer positivo, aí deu um valor completamente diferente, aí eu botei o negativo e deu certo. Então, é isso, por exemplo, eu sou bem sincero com os alunos. Falei, vocês são meus auditores. Aí eu fico que nem um doido lá fazendo conta rápida, e normalmente eu cometo esse erro aí. Por isso que é interessante vocês conferirem também, tá? Uhum. Então, assim que acabar aqui, eu vou dar uma olhada nesse código para quando eu arquivar lá para ser usado no período seguinte, isso daí está correto. Valeu, Vinícius. Você pode dar só uma olhadinha também na questão 6? Anterior? O quê? Na parte verde ali embaixo, né, na segunda, digamos, na segunda equação, eu fiz lá, ou seja, 96N, que é o número de meses, né, 8 anos, aí botei o PMT negativo 200, né, aí o FV é 46.007 FV, e aí quando eu vou apertar o I, ele dá, agora é engraçado, agora deu certinho, 1.6427, talvez tenha sido a memória, foi certinho. Tá, pode ser sujeira na memória, pode ser um errozinho, às vezes você foi no 7 e apertou 8, tá? Uhum. E eu tô te falando, mesmo tendo corrigido um monte de coisas, o gabarito você vai ver, teve um errozinho lá. Então, isso é normal, muito normal.
tá? Então, a gente só resolve isso aí fazendo assim, trocentas vezes para ficar bem íntimo da HP. E o contador tem que ser íntimo de HP. Não tem jeito. Tá? Qualquer empregador nosso, ele vai exigir que a gente saiba fazer essas contas aí. Isso é muito comum. Show, beleza. Então, Obrigado. valeu. Quer dizer, o que eu imaginei aqui? Se a bruxa é malvada e ela vai fazer um empréstimo para a própria filha cobrando uma taxa de juros absurda. Então, 8% ao mês. Eu imaginei que isso é para ser de mãe para filha, é realmente só com a bruxa malvada mesmo. Tá? Então, ela empresta 5 mil, já tem aqui o valor. Ó, se ela está emprestando, pode ser negativo ou positivo, mas se o 5 mil for negativo, a devolução da filha vai ter que ser positiva. Se você olhar pelo ponto de vista da filha, que ela vai receber os 5 mil, então ela tem que pagar 474. Aí o 474 tem que ser negativo. Tá? Então, 5 mil de valor presente, porque quando você faz um empréstimo ou pega um empréstimo, aquilo começa a contar a partir dali. Isso é PV. 2 anos, está aqui 2 anos. Parcela de 474, qual é a taxa de juro? Então, aqui no gabarito, eu coloquei 8.1006. De alguma forma, lá na hora, deu esse número. E eu coloquei no gabarito. Tá? Então, se não me engano, 1 ou 2 alunos me reportaram que acharam 7,99. Okay? Se não me engano. Tá? E se você fizer esse cálculo aí e colocar 2 casas decimais, esse macete que eu falei aí do F2 aqui, ele vai pegar esse número aqui e transformar em 8.00. Tá? Então, por que um gabarito anterior deu 8.1006? Hoje, para fazer esse slide aqui, deu 7,99968. E por que apertando o F2, com esse número, ele vai para 8? Não sei. Deve ter uma questão logarítmica aí, porque isso tudo é logaritmo, para dar isso aí. Mas isso é matemática financeira. A gente tem que saber que às vezes vai dar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, e normalmente é por causa de decimais. Bom, então está aqui a solução do 8. Vamos para o 9. O príncipe quer guardar dinheiro para dar um presente para a princesa. Tá? Então, o que acontece? Ou ele vai depositar no investimento no início, chegar lá no final do noivado, ele vai pegar o dinheiro e vai comprar, ou ele vai depositar mensalmente, para chegar lá, ele ter o dinheiro e comprar o presente. Ou as duas coisas, ele pode fazer um depósito inicial, vários mês a mês, e pegar o dinheiro lá. Tá? Então, para ele depositar 2.300, o salário dele tem que ser bom, né? Então, 2.300 mensais, eu já sei que vai ser PMT, ó. Pagamento mensal. Que é payment. Seu noivado deve durar 2 anos, né? Se ele não encontrar outra princesa, ou se a princesa não encontrar outro príncipe, aí ele vem para cá 2 anos. Consegue uma boa taxa de 1,2, e aí fazendo um paralelo com a realidade. Tá? 1,2, quando você começa a investir, você sabe que 1,2 é uma taxa mega boa. Tá? Esse fundo que eu falei, ele está dando próximo disso aí, 1,2% ao mês, de um porrão de meses lá para trás, direto. Tá? Então, obviamente, ele tem um grau de risco, isso daí, obviamente, você não vai pegar, for o caso, você ter aí na poupança 100, 200, 300 mil reais, colocar tudo por causa disso, vai dar uma escorregada qualquer, pode dar problema, mas, historicamente, essa taxa que é absurdamente alta, se você fizer vários exercícios aqui, fazendo simulações com base naquele exercício de previdência privada que a gente fez na aula passada, que está lá gravado na nossa página, no nosso canal, você vai ver que se você usar 1,2 para fazer projeção, o ganho é absurdamente alto. Tá? Então, estou falando para vocês, 1,2, por enquanto, está sendo fácil de fazer com um investimento só. A grande maioria de fundos imobiliários está dando aí 0,7, 0,8, alguns 0,9, um ou outro beirando ali 1%, às vezes um pouquinho acima, e tem fundo dando 1,2.
Então, em 2 anos, rendendo 1,2, depositando 2.300, ele vai conseguir comprar um presente de 63.500 para a noiva dele, para a princesa. Beleza? Ah, é para Branca de Neve. E aí, obviamente, o ponto alto da prova, né, é a própria Branca de Neve. E é uma das questões mais fáceis, é a da Branca de Neve. Então, opa. Antes de você passar para essa, pode voltar ali na 8, por favor? Sim. Pega. Eu acho que foi essa. Essa foi a que estava errada, certo? Você comentou aí. Desculpa, porque eu estava no telefone na hora, e aí eu perdi essa. Quando cheguei, você estava na 9 de novo. Não tem problema, pode perguntar. Eu te mandei um e-mail comentando isso, né? Que tinha uma que estava diferente. Sim, sim. Tá, então beleza. Eu cheguei a comentar que 1 ou 2 alunos, eu não lembro quem foram, tá? Fizeram algum comentário parecido, que tinham achado esse 7,99 ou acharam 8. E aí, quando hoje eu fui fazer aqui para colocar isso, o resultado 7,99 aparecendo aqui na calculadora, se você apertar o F2 para transformar 4 casas em 2, esse ponto 9998 vira 00, como isso aqui, ó. Pode fazer isso, você vai ver. Entendeu? Então, por que deu... Eu fiz algumas vezes para dar 8.1006. Né? Por que agora eu fui fazer dar 7,99, como alguns alunos falaram para mim? Não sei. Na verdade, eu acho que eu sei, sim. Manda aí. Eu, na verdade, eu fiz pelo Excel. E essa diferença acontece se você considera o valor de 5.000 como valor futuro ou se você considera ele como valor presente. Bom, considerar como valor futuro não pode. Não é valor futuro para isso aqui. Você diz fazer 474 para chegar no 5.000. Isso. Tá. Aí eu acho que dá isso. Eu fiz pelo Excel, então eu realmente não sei. Já mexi na HP há muito tempo, não quis me aventurar agora. Aí fiz pelo Excel, foi bem mais tranquilo para mim, né? E a diferença que eu vi eu conseguir imitar a tua resposta quando eu fazia isso, de inverter o FV e o PV. Tá. Eu ainda não tinha raciocinado nesse termo, né? Porque, por exemplo, como eu estou muito bitolado, digamos assim, como eu sei que o 5.000 é do início, eu não tenho como pensar nele lá na frente, mas o raciocínio é o mesmo, né? Se você juntar 474 em 2 anos, para dar 5.000 tem que ser a taxa tal. Então, pode dar essa diferença sim. Tá? Outra coisa que pode dar diferente é quando você coloca no PMT, incluindo o primeiro pagamento como PMT. Aí costuma dar uma diferençazinha também, mas... e aí, no início, quando o N é 0, né, no dia do começo da parada, e você fizer ali um pagamento, isso dá diferença. Mas eu acho que seria uma diferença maior do que essa daí. De qualquer forma, é interessante o que você falou, porque aí eu inverteria, em vez de colocar no início, coloco no fim, e aí vai dar essa diferença. Beleza. Então, isso daqui, inclusive, quando... eu só tive uma HP que funcionou bem, que foi uma que eu ganhei da minha mãe quando eu me graduei. Ela foi na minha formatura e me deu isso daí de presente, né? Então, ela tinha um valor sentimental para mim. Eu participei de um acidente onde eu capotei com um carro. Naquele acidente, a minha HP despedaçou. Então, eu aí fui comprar uma outra HP, aí eu já percebia que ela veio já mais leve, né, do que o normal. Aí funciona 2, 3 anos, dá problema. Aí comprei outra, funciona 2, 3 anos, dá problema. Acho que eu comprei umas 3 ou 4. Aí parei de comprar, né? E aí passei alguém na época lá, faz no celular e tal, é grátis, então, mas eu queria ter a minha HP funcionando bem. Bom, e aí, quando eu ia comprar HP, era esse cálculo que eu fazia, né? N de 12, 1%, R$100, aí eu já decorei esse número aqui, 1,268,25, para saber, é um testezinho que você faz na HP para saber se ela faz a conta certinho. Então, eu resolvi fazer esse exercício aqui. Quanto ela tem que depositar mensalmente? Então, isso aqui é um PMT. Né? Por um ano, ou poderia colocar aqui 12 meses, né? 1, 2, M, 12 meses.
mas como tem padrão do exercício todo, colocar em anos, a 1% que a Branca de Neve vai conseguir, ela tem que depositar R$100. Bom, então só lembrando, paralelo aí com a realidade, 1% ao mês, que é uma taxa enorme, é razoavelmente fácil de conseguir, sem experiência. Tem fundo imobiliário que está dando mais de 1%. Por quê, basicamente? Quase todos os fundos imobiliários estão caindo bastante. Eu fiz aí uma exposição semana passada aqui no meu clube de investimento do prédio e mostrei que a minha carteira de fundo imobiliário está perdendo 1,13% ao mês de janeiro para cá. Então, as cotas estão fazendo assim, vindo para baixo. Galera, era isso. Isso é bom para fundo imobiliário. Oi? Isso é bom para fundo imobiliário. É ótimo. É ótimo. Porque normalmente, porque a desvalorização não é positiva, porque normalmente você guarda para agregar valor, né? O fundo imobiliário você guarda para pegar dividendo. Depende. Hoje saiu um vídeo, se vocês tiverem curiosidade, chama Vicente Guimarães. O doutorado dele também foi na UFRJ. Ele tem um canal chamado Vicente Guimarães Research, de pesquisa. O vídeo de hoje foi sobre isso. Você, para ter um yield, né, uma taxa de retorno em dividendo para a ação, você tem que torcer para ela cair. E aí, quando ela cai, que é o mesmo raciocínio agora do fundo imobiliário, que você falou, isso é bom, eu falei, é ótimo. Né? Então, é um raciocínio aguardado também para as ações. Então, por exemplo, quando a ação paga lá, digamos, 1,50 de dividendo, mas o valor dela é 40, ela vai ter uma taxa de retorno. Se o valor dela cair para 20, e aí ele fez essa recomendação, falou, olha, você pode achar que tem ação que perde metade do valor dela na bolsa, que isso é um papo furado, mas não. Acontece toda hora. E aí ele colocou isso no vídeo, né? Que uma determinada ação, para você comprar, e ela se encaixar nesse retorno, que no caso dele, que ele falou é interessante, acima de 6%, nessa simulação que ele fez lá, a ação tinha que estar dentro de uma faixa. Aí ele passou uma faixa, a ação está aqui em cima, mas ele colocou uma faixa e falou, ó, quando essa ação, o preço dela cair para cá, eu compro. Tá? Então, João Pedro, o raciocínio é bem parecido também, só que é aí que eu acho que você deve ter falado. São ações que são relacionadas ao dividendo. Se o cara pensa em valorização, aí esquece o que eu falei. Aí é integralmente... A maioria hoje em dia, né, tá para não dividendo, né? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que tem dos dois. A ação que eu tenho comprada, eu faço mais pelo mercado mesmo. Eu acho que eu nem... Ele falou isso. Para quem é mais jovem, dividendo não é lá essas coisas. Tá? Então, quem é mais jovem, seria interessante esse raciocínio aí. E agora, que aliás é um outro vídeo, eu vejo vídeo pra caramba, parece que eu não faço nada, né? Mas aí, enquanto eu estou trabalhando, eu fico ouvindo. O Baroni, que é aquele do fundo imobiliário, ele falou isso, que quando a gente fala de longo prazo, aí ele falou, olha, longo prazo para um jovem, como é o caso de vocês, é 30 anos. Um longo prazo para um velho como eu, né, é 5, 10 anos. Então, o meu longo prazo, para eu começar a usar o meu dinheiro que eu estou investindo, 5, 8 anos aí na frente. Né? Então, longo prazo para vocês é 30 anos. E aí, para 30 anos, dividendo não é o melhor caminho. Aí é valorização. Aí você tem que ver que ação, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, vai estar 3, 4, 5 vezes o valor. Tá? Mas tem gente que está apostando no longo prazo de 30 anos que também gosta de dividendo. Cada um dentro do seu quadrado, digamos assim. Tá? Então, galera, tá aí. Esse era o recado para hoje. Eu queria resolver esses exercícios aí com bastante calma. Então, esses exercícios, conforme a gente viu nas médias, bem simples, né? Tanto que a média foi alta, um ou outro reportou alguma dificuldade. Né? Professor, eu errei a primeira, errei a quinta, errei a 10ª, sei lá o quê. Então, eu falei, bom, vou resolver uma por uma, com calma, e quem tiver interesse, acompanha lá na hora, faz o exercício e tira a dúvida na hora. Então, terça-feira que vem, eu vou arrumar alguma atividade para a gente fazer,
E quinta-feira vai ser aquele Vitor, provavelmente para falar de clube de investimento. Agora, olha só, eu sempre quis montar um clube de investimento com os alunos, entendeu? Então, naquela live, quando acabou, de segunda-feira, a gente ficou conversando uns 15 minutos depois lá, só nós 4. E ele falou que isso está em andamento, isso é muito simples de fazer, com ações, que é uma coisa que eu não sabia que era possível. Então, eu pedi para ele falar sobre isso para a gente. Tá? Então, vai ser o assunto de quinta-feira que vem. Quem tiver interesse, aproveita para fazer perguntas nesse sentido. Parece que o limite é de 50 pessoas. Então, não dá para fazer. Vamos supor que seja uma boa ideia e uma porrada de gente quiser aderir, não vai dar certo, né? Então, talvez seja interessante fazer um por semestre. Quem quiser, monta um clube de investimento, pessoas que têm interesse, afinidade, etc., para depois da faculdade continuar investindo, ok? E monta o clube e segue. Ou eu posso fazer um clube de modo que o aluno possa entrar no início do período, no final do período ele sai, né? E aí participa lá de alguma forma. Isso eu vou ver, e de repente se der essa ideia, se tiver esse conhecimento antes de terminar o período, e quem quiser a gente marca o dia, reúne e monta. Se for depois do período, geralmente eu mando e-mails de turmas para trás, né? Então, você provavelmente vai receber um e-mail do tipo, vou montar um clube de investimento, quem tiver afim, as condições são essas. E aí, se você quiser, vai para a reunião e a gente monta o clube de investimento. Professor, Uhum. é clube para fazer manipulação de mercado? Totalmente, para quebrar todo mundo, João Pedro. Aparecendo no noticiário. Agora, olha só, você me deu uma ideia sem saber, tá? A gente pode fazer um clube de investimento ligado em dividendos, outro ligado em crescimento e outro ligado em GSE. Quer dizer, como eu falo lá em ética, né? Um lucro mais ético, digamos assim, né? Então, sem saber, você acabou... Eu sei que você está de sacanagem comigo, mas sem saber, você me deu uma boa ideia, tá? Pode ter... Bom que você sabe, porque você respondeu tão sério que eu achei que você me pegou na minha piada. Eu já te conheço, cara. Então, pelo que você fala nas aulas, eu já sei qual é o teu... Aí, quando você mandou essa para mim, eu falei, pô, eu vou sacanear esse cara. Brincadeira, João Pedro, mas assim... Vou te falar como que esse teu papo me influenciou, tá? Isso foi outro dia. Eu, como acionista de empresas de energia elétrica, né? O que eu acho? Eu acho que as empresas têm que reajustar pela escassez da água, elas vão faturar mais, vão mandar mais dividendo para mim. Com base no que você me questiona, eu falei assim, mas espera aí, e a sociedade? Não sei se é assim que você pensa, né? Mas eu falei, poxa, de repente, o correto seria os acionistas abrirem mão de dividendo para que a conta de energia elétrica pudesse ficar menor. Tá? Então, tem aí uma questão. Tá? Eficiência do processo também. Né? Pois mas assim, salário para os funcionários, tem tudo isso. Né? Só que, por exemplo, a gente às vezes discute isso lá em ética. Né? Por exemplo, a gente pensa assim, hoje eu estava conversando com uma amiga que, para resolver um problema que uma cirurgia causou, ela teve que pagar 8 mil para fazer a segunda cirurgia, que foi culpa do médico. Aí eu falei assim, pô, que médico filho da puta, cara, cobrar 8 mil para corrigir um erro, não sei o quê. Aí eu fico pensando, né, por que alguns médicos cobram muito para fazer esse tipo de coisa? Por que não faz isso com um valor mais acessível, né? E aí a questão, João Pedro, é o seguinte... isso é para ser discutido, tá? Não tem assim um ponto nem positivo nem negativo. O salário bom puxa os melhores profissionais para estudar isso, desenvolver uma técnica e receber esse dinheiro lá quando for o caso, né? E aí a gente pensa, poxa, isso está socialmente errado. Isso não precisava ser tão caro assim. Aí a questão é, se nós fôssemos esses médicos, nós iríamos ter interesse de, numa cirurgia onde ele ganha 8 mil, se fôssemos nós íamos querer ganhar 1.000, pensando num grupo de médicos que se dedica a esse tipo de coisa, que sabe que vai ganhar 8 mil, se muda isso daí para ganhar 8, ele provavelmente vai fazer outra coisa. E aí, em algum momento, não haverá mais médicos para fazer aquela questão, e aí quando alguém tiver necessidade lá na frente e puder pagar, não vai ter, vai morrer. Então,
é algo que, brilhantemente, a meu ver, você coloca em algumas vezes, eu percebo isso, que realmente é para causar reflexão, e isso é ótimo, tá? Mas eu sugiro uma reflexão secundária e até terciária. Mas e se fôssemos nós? Né? Por exemplo, no meu caso, eu faço atendimentos e sou voluntário. O meu salário é ter experiência para poder ter informação para trazer para a aula. Como eu já me sinto bem com o salário que eu ganho da universidade, eu não me importo de trabalhar gratuitamente, entendeu? Quem dera que todo mundo pensasse assim, tudo bem. Mas, no meu caso, como eu não tenho experiência para abrir uma empresa para cuidar de finanças pessoais. Eu vou botar lá meu nome, Oxendorf, para cuidar. Quem é que vai lembrar de mim? Ninguém, eu não sou conhecido. Agora, eu já tenho 400 atendimentos. Por quê? São 400 atendimentos que eu fiz gratuitamente. Então, o meu salário foi ter muitos dados para formar conhecimento, gerar gráficos, gerar conhecimento em cima, discutir isso aqui com vocês, levar a porrada de vocês na aula. Professor, por que isso? Por que aquilo? Refazer. Cara, vai chegar um tempo que eu falo assim, minha experiência já existe, eu vou me lançar no mercado, vou lançar um livro para me tornar conhecido, vou abrir um canal, não sei o quê, e vou começar a cobrar, entendeu? Então, o nosso destino acaba sendo, e mesmo que a gente tenha essa questão de uma questão mais social. Então, isso que você apontou, na minha opinião, tá, João Pedro? Na minha opinião, é extremamente importante, extremamente válido. E isso gera depoimentos e relatos, né? E discussão. Isso que você acabou de fazer, para mim, valoriza muito esse espaço aqui que a gente está fazendo. Porque é o seguinte, por exemplo, eu acho que essa questão, ela resolve num primeiro momento. Né? Como eu estava falando, essa questão da energia elétrica. Né? Eu falo assim, poxa, todos os acionistas deveriam abrir mão de rendimento para poder não ficar bandeira vermelha. Por exemplo, tá? Uma conta tão cara assim. Isso vai funcionar, na minha percepção, tá? Eu não sei, eu não sou economista, mas na minha percepção, isso vai funcionar 2 anos. Depois a galera não vai investir mais em energia elétrica, as ações vão desvalorizar e vai se perder. E aí, depois que se perder, vai falar, aí os capitalistas, esses que a gente não gosta, vão falar assim, eu avisei isso lá atrás, se tirar o incentivo, por isso que é I de interesse, né, de interest. Eu tenho um amigo americano que ele, quando fala português, ele não fala juro, ele fala interesse. Não tem, vou emprestar dinheiro para você sem interesse. Porque o I é que é justamente o interesse. Então, o médico para fazer a cirurgia para ganhar 8 mil e o acionista para ganhar o dinheiro da energia elétrica. Tá? Mas é um bom ponto, sinceramente, de coração, interessante. Fala aí, Vinícius. Não, teve uma questão interessante que eu estava debatendo sobre isso há umas semanas atrás, sobre a questão da patente da vacina, da quebra da patente da vacina. Mesma coisa, exatamente. Porque, assim, para você trazer mais acessibilidade ao acesso à vacina em países onde, infelizmente, não se tem condição governamental de pagar. Ou seja, se um grupo toma o Afeganistão do jeito que tomou, com o presidente fugindo, como é que eles vão ter condição de comprar uma vacina num laboratório internacional caríssimo? Aí vem aquela discussão. Beleza, mas será que se eles abrirem mão, os laboratórios que foram responsáveis, que são os de ponta, por desenvolver as vacinas, não tivessem esse lucro, numa outra situação, será que eles teriam recurso para fazer uma vacina do jeito que eles tiveram, sendo que os recursos eles são necessários para fazer isso? Qual seria o estímulo? Então, assim, é a mesma situação. E uma coisa que eu penso é o seguinte, essa situação que você falou das ações é a mesma situação, né? E eu penso que essa questão do médico, da cirurgia do erro, qual é a minha ideia? Inclusive, por isso também que eu gosto dessa parte de política, porque eu vejo muito, eu gosto muito dessa discussão social. A minha ideia é que, se esse médico que cobra 8 mil para fazer uma cirurgia de reparo de um erro de uma outra cirurgia anterior, se ele perceber uma movimentação social em outras categorias, cada uma com a sua realidade, onde se ajusta esse tipo de coisa, eu acho que ele ganharia um estímulo para fazer isso. O problema é que se ele abrir mão dos 8 mil para ganhar 1.000, a passagem na Disney para ele ficar com a família no final do ano vai continuar o mesmo valor. Ou seja, o lucro de todo mundo vai continuar igual, só ele vai se sentir desvalorizado e falar, pô, eu tô abrindo mão aqui sozinho e vou perder acesso às coisas que eu tenho acesso porque nada mudou, só eu tô abrindo mão. Só que eu tenho a impressão, não sei, tá, Vinícius, que o que o João Pedro realmente está querendo dizer é que haja um consenso social e todo mundo participe disso.
Então, Não, na verdade, eu penso da seguinte forma, eu concordo em parte disso que vocês falaram, acho bem interessante, mas isso cai um pouco na falácia do lucro infinito, né? Perfeito, Se perfeito, você parar para pensar, nesse exato momento está acontecendo isso nos Estados Unidos. perfeito. O trabalho de baixo nível também para, porque as pessoas pensam dessa mesma ótica e falam, olha, eu vou fazer o trabalho que vai me gerar mais, porque agora eu tenho qualificação e eu posso. Então, são os dois extremos. O médico absurdo que faz um tratamento que só ele faz e cobra muito caro, e a base da pirâmide, né? O cara que está servindo ali no fast food, ou um pedreiro, ou um mecânico, esses caras começam a correr fora também. Sim. E aí, o que acontece depois, né? Do tipo, a gente vai ver agora, nos próximos capítulos. Porque está acontecendo lá em primeira mão lá fora agora. Com o Covid, rolou esse êxodo da mão de obra internacional ali nos Estados Unidos, né? E que era em grande parte responsável pelos trabalhos de baixa qualificação. E agora tem o dilema do empresário também, de até que ponto ele pode aumentar o salário desses funcionários e continuar rentável. E aí você percebe que para o lucro exacerbado dele existir, não existe como ele pagar mais para o funcionário. Então, o negócio dele não é viável quando ele faz uma reflexão. Isso. Mas aí que tá. Mas aí, será que a gente não tinha que fazer uma reflexão sobre o modelo econômico? Sim. E aí não estou falando de comunismo, socialismo, nada disso. Eu estou falando assim, mas será que justamente por isso, por não haver lucro infinito, não é necessário fazer uma reflexão? Exatamente, eu concordo plenamente. Não, e é o que eu queria falar agora, inclusive, para a gente concluir. Assim, eu não sei se eu consigo expressar isso aqui para vocês, mas para mim, na experiência que eu estou tendo profissionalmente agora, não tem momento como esse aqui. Eu achei essas intervenções assim fantásticas e que eu acho que vale muito a pena trabalhar com a educação, entendeu? Então, vocês não fazem ideia de como eu vou daqui a pouco desligar tudo aqui e até fazer uma oração de agradecimento, porque é exatamente isso que eu queria. Eu acho que qualquer professor ama quando esse tipo de coisa acontece, entendeu? Então, eu como um aspirante a professor, que legal. Eu super te entendo. Pois é, então, é super bacana mesmo. Galera, então, olha, muito bacana vocês estarem aqui. Um beijo no coração de vocês. Terça-feira deve ser comigo a aula, tá? E quinta-feira, por favor, aproveitem que o Vitor vai vir falar sobre um assunto lá. Quando vem alguém do mercado, é muito interessante a gente explorar isso aí. Beijo para todo mundo. Bom fim de semana. Até terça-feira, se Deus quiser. Forte abraço. Valeu, professor. Valeu. Valeu.